Des chansons d'accord levé. C'est qu'en moi aussi qui t'a pleuré. Je dis ce jour pour m'oublier. Le problème nous vient trouver. Oh, oh, tout, tout. Laissez-moi dire vous. Oh, oh, tout, tout. Laissez-moi dire vous. Oh, oh, tout, tout. La pluie qu'a tombé, mais qu'a changé. Et du moment que nous passé, m'a demandé si moi pas aimé-vous. Parce que c'est lui qui petit vous. Oh, oh, doudou. Laissez-moi dire vous. Oh, oh, doudou. Oh, yeah. Doudou. Laissez-moi dire vous. Oh, oh, doudou. Oh, yeah. Muito boa tarde pessoal. Estamos aqui com mais um Conversas da Negra. Hoje, dia 16 de fevereiro, 2 dias após o Dia dos Namorados. Estou aqui com a minha convidada, Mariama Jaló. Vai me ajudar hoje nesta conversa, neste debate que, infelizmente, ainda é tabu na nossa comunidade, mas que acho que, principalmente este ano, as pessoas estão cada vez mais a falar da violência doméstica contra a mulher. Ok? Infelizmente, nas primeiras 6 semanas, apenas 6 semanas do começo do ano, foram assassinadas 9 mulheres vítimas de violência doméstica. Ok? Eu, pessoalmente, este ano perdi uma ex-colega de escola que foi assassinada pelo seu marido à facada na sua residência por apenas suspeita de ela ter traído o marido. Muitas pessoas, eu ouvi muitos comentários, vários comentários dizendo, mas ela traiu. Pessoal, vamos aprender uma coisa. O facto de uma mulher ter traído o seu marido, hipoteticamente ter traído o seu marido, não dá o direito a nenhum homem de espancar e muito menos tirar a vida dessa mulher, ok? Aprendam, por amor de Deus, porque isto é um assunto que já é uma situação que já acontece há anos. Nós estamos em 2019 e acho que finalmente tanto o governo português, porque infelizmente aqui, pelo menos na Inglaterra, violência contra a mulher é um crime público, ok? É um crime público. Em Portugal, infelizmente, ainda não temos boas leis relativamente a esse assunto. Não temos. O agressor, na maior parte das vezes, se não mata a mulher, sai da cadeia. Quando mata a mulher, é que fica preso, ok? Quando já nada se pode fazer relativamente à família ou à mulher, neste caso do agressor. Vamos falar de relações abusivas, que é assim que começam normalmente as relações, ok? Um agressor começa por ter uma relação abusiva e muitas pessoas não entendem o que é uma relação abusiva, pensam que é tudo normal, principalmente as jovens hoje em dia, quando o homem tem uma atitude mais agressiva relativamente a pensam que é normal na sua relação. A maior parte dos jovens pensa que é normal, mas não é normal, ok? Porque a partir do momento que tu continuas naquela relação, todas as agressões ou atitudes que nós pensamos normais só têm a escalar. Ok? Vamos falar também como identificar um agressor, precauções e soluções, principalmente quando já estás numa relação, quando te das conta que já estás numa relação abusiva, numa relação violenta, ok? E vamos falar das precauções também, antes, quando começas uma relação e se calhar não tens noção que estás numa relação abusiva. Estou com a Mariama Jaló hoje. Nós vamos falar sobre abuso físico, abuso mental e abuso verbal, ok?
Normalmente, uma relação abusiva começa. Não sei se a Mariana vai me ajudar. Uma relação abusiva muitas vezes começa apenas por uma coerção verbal. Apenas algumas dicas, umas dicas mais. Umas dicas mais agressivas e suaves, alguns pedidos triviais durante o dia que nós pensamos que é muito normal, um controle sobre a vida da pessoa, ok? Sobre o seu círculo de amizades, ok? Começa nesse intuito e começa também com uma ou outra humilhação, principalmente relativamente a como é que nos vestimos, ou como é que está o nosso corpo, pode ser de várias coisas, ok? Por vezes também retiram o valor da mulher, ok? Como já disse, isolam-lhe das amizades, controlam o ambiente onde a mulher deles, né? Porque o agressor normalmente vê a mulher como como é que se diz? Objeto. Um objeto que lhe pertence, ok? Um objeto que lhe pertence, ok? E começa a controlar o seu ambiente à volta, a controlar a mente dessa pessoa, porque ele estuda, o agressor estuda. A partir do momento que eles jogam humilhações contra a mulher, ele vai vendo a reação da mulher e vai vendo o que é que realmente lhe magoa, ok? E é assim que começam os abusos, muitas vezes. Abuso mental, humilhação verbal, ok? Mariama, eu acho que nós podemos concordar que estas são algumas das coisas que realmente podemos identificar num agressor, por vezes no começo de uma relação, porque há sinais. Sim, existem sinais, mas neste caso, a vítima está dentro da relação, ela não consegue ver tal Exatamente. como nós quando estamos por fora. Por fora, exatamente. E como tu disseste bem, a violência doméstica tem vindo-se a agravar, tanto em qualidade como em quantidade. Exatamente. Hoje é 17 de fevereiro e já temos 9 vítimas. Exatamente. Okay. E cada vez que estas agressões físicas têm-se agravado, o que é que acaba por acontecer? Ou deixa sequelas graves na vítima, Sim. ou então faz com que a vítima perca a sua vida, leva à sua morte, neste caso. É algo que está no âmbito familiar. Sim. Temos muitos sinais que nós podemos começar a ver nestes abusadores, como tu disseste bem, que é o controlo. Primeiramente, eu acho que começa por isolar a pessoa. Sim. Afastá-la das tais pessoas que se calhar estão bem psicologicamente. Sim. Para que estas não aconselhem. Olha, eu acho que... Porquê que agora estás sempre com ele? Porquê que já não estás connosco? Que ele não te quer connosco? E o abusador, o que é que ele vai fazer na vítima? Vai fazer a vítima acreditar que estas pessoas que querem o seu bem... Não gostas de mais um bocadinho o micro? Desculpa. Vai fazer o abusador acreditar, vai fazer a vítima acreditar que estas pessoas querem o seu bem, que estas pessoas que lhe dão conselhos do tipo, mas estás bem, passa-se alguma coisa, não são amigas dela, não te querem bem, e faz com que isso isole a vítima do mundo. Exatamente. E o abusador desta forma tem um controlo sobre a vítima. O abusador é muito manipulador. Exato. Tem uma força psicológica grande, que consegue manipular a vítima e faz com que a vítima pense que é muito dependente do abusador. Neste caso, estes abusadores, muitas das vezes, são pessoas que têm baixa autoestima. Exato. Sim, e essa baixa autoestima, o que é que muitas vezes acontece? Tem uma companheira que, de certa forma, chama a atenção, e o que é que eles pensam? Ok, eu tenho que arranjar forma de manipular ela. Sim. Para que ela pense que não é nada nem ninguém e fique muito dependente de mim, ou seja, tenho que arranjar uma forma de que ela pense se ele me deixar eu não vou conseguir arranjar ninguém. Exatamente. Controlar psicologicamente a vítima. Este é o primeiro passo do abusador. Após este passo começam as agressões verbais, onde começa não prestas para nada, és feia. Exato. Sim,
Isso faz com que crie um... Atenção, antes que eu fale sobre estas coisas todas, deixa-me dizer que as vítimas, quando estão nessa situação, estão doentes a nível psicológico. Sim. Nós que estamos de fora, muitas vezes existem aquelas críticas do mas porque é que ela deixa? Se fosse eu, se fosses tu estás bem psicologicamente. Ela já está manipulada, não se encontra na sua saúde mental, é normal que ela ache que aquilo é o normal. Exatamente. Nós que estamos de fora, muitas vezes temos que saber aconselhar, temos que saber ter paciência. Ok, agora voltando a outro ponto. Faz com que a vítima acredite que não presta para nada, é só aquela pessoa que está ali que está-lhe a fazer um favor, entre aspas, em estar com ela. Exatamente. Que ela não é boa o suficiente, não tem valor o suficiente para que mais outra pessoa realmente se interesse por ela. Exatamente. Porque essa pessoa não tem qualquer tipo de valor à autoestima. Retira a autoestima, retira o valor, retira qualquer tipo de amor próprio. Neste caso a mulher possa ter com ela, ok? Eu também gostaria de, apesar que não está aqui no nosso no nosso programa, mas há uma coisa que eu gostaria que as pessoas entendessem, e acho que a Mariama vai poder ajudar nisso. Quando uma das coisas, quando nós falamos do feminismo, ok? A violência doméstica está dentro de uma das preocupações relativamente ao direito da mulher, ok? As pessoas às vezes pensam que quando nós falamos do feminismo estamos a querer competir com o homem. Não, nós só queremos um lugar de respeito na sociedade. Queremos que a sociedade nos respeite tal e qual como respeita o homem, ok? Nós queremos apenas que a sociedade nos veja como ser humano de igual valor ao homem. Ok? Porque a principal, podemos falar, militância do feminismo é a sociedade retirar o valor da mulher. Quando eu falo com alguns amigos meus, eles dizem assim, não, hoje em dia eu já vejo tantas mulheres em postos de destaque no trabalho, vocês também ganham bem. Eu não acredito que hoje em países da Europa nós vejamos mulheres ganharem menos que o homem e que tenham menos direitos. Pô, se eu estou no trabalho, a maior parte das managers que estão no meu trabalho são mulheres. Meus queridos, feminismo não é apenas exclusivamente sobre isso, ok? Eu costumo dizer que também há diferença entre o feminismo branco e o feminismo negro. Eu no meu programa, na primeira season do meu programa, eu falei sobre isso. Basicamente, na primeira temporada do meu programa, eu falei apenas de conceitos, feminismo, colorismo, racismo, conceitos que agora, posteriormente, eu estou a falar dos assuntos que incorporam dentro desses conceitos, e a violência doméstica é um deles, ok? Porque há muito que tem a ser falado. O feminismo começou no princípio apenas pela luta da igualdade da mulher a trabalhar, posteriormente a votar, a depois ter um lugar igual na sociedade e por aí fora, ok? E hoje em dia uma das coisas que nós estamos a lutar é para que a violência doméstica seja punida como um crime, um crime severo, porque independentemente do que a mulher faça, ok? Não dá qualquer direito a qualquer tipo de homem de me tocar num fio sequer do meu cabelo. Porque eu costumo dizer, vocês homens têm filhas, vocês homens têm irmãs, vocês homens vieram de mulheres, ok? Quem vos fez é uma mulher, então não dá o direito a nenhum homem a pegar e tirar a vida e abusar fisicamente, verbalmente e emocionalmente uma mulher, ok? Existem vários homens por aí, ok? Vários. Principalmente na nossa cultura africana, ok? Desculpem estar a mencionar, a nossa mentalidade ainda é muito machista, de que a mulher está aqui, o homem está ali, a mulher pode até aqui, mas o homem pode até onde ele quiser, ok? Eu acho que nesse sentido a Mariama vai concordar comigo que infelizmente dentro da nossa comunidade, principalmente, ainda há esse estigma contra a mulher, ok? Porque infelizmente neste caso que eu ouvi da minha amiga, ouvi algumas pessoas a dizer, ele matou, mas parece que ela traiu. E não ouvi só homens, e não vou dizer, e não ouvi apenas homens a dizer isso. Infelizmente, mulheres também, ok? Eu acho que este não é o único caso.
Tá a perceber, Mariana? Eu acho que este não é o único caso, mas é bem verdade que as pessoas às vezes utilizam esta desculpa por causa de uma mulher hipoteticamente ter traído, nem que tiver acontecido, não dá o direito a ninguém tirar a vida de outra pessoa. Eu tenho aqui alguns comentários. Primo Tó, eu comprava ramos de rosas, ok, isto é uma brincadeira, ok? Ok, fora de brincadeiras, não há motivo nenhum que leve alguém a tirar a vida de um ser humano vivo. Ok, primo Tó, uma dica para futuros papás e mamães: é muito importante o namoro para conhecer a pessoa com quem queremos ter filhos ou viver o resto das nossas vidas. Não sou contra, mas também não sou a favor dos divórcios. Acredito que o ser humano não é descartável. Por isso, prestem atenção a eventuais sinais que o vosso parceiro ou parceira vai dando ao longo do período de namoro ou convivência. Amor próprio, exatamente, primo Tó. Isso é muita verdade, ok? Porque os sinais estão aí e muitas vezes eu vejo uma ânsia das mulheres, ainda vejo uma ânsia das mulheres hoje em dia de ter um parceiro e por vezes essa vontade, essa ansiedade de ter uma relação séria pode fazer com que a mulher ignore os sinais que estão lá, apenas para ter uma relação. Correto, Mariama? Sim, existe. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Sim, com certeza. A violência doméstica tanto pode ser da mulher para o homem, Sim. como do homem para a mulher. Sim. Mas 98% dos casos, 95%, entre 95% e 98%, é de homem para mulher. Exato. Existe, como tu disseste, que eu vou concordar contigo, muitas das mulheres, de uma certa forma, têm aquela pressa, aquela vontade de, ok, tenho que me afirmar, preciso arranjar um companheiro, já estou a ficar velha, preciso de alguém. Exato. E entram de cabeça numa relação. O que acontece muitas vezes é que entram de cabeça e ignoram certos sinais. E então, quando vão dando conta, já estão dentro de uma relação tóxica. E o que acontece é que já estão tão envolvidas, que já estão destruídas psicologicamente e aceitam aquilo como normal. Exato. O agressor tem uma grande capacidade de desenvolver na vítima um síndrome de Estocolmo. Sim. Que é a vítima gostar de algo que lhe faz mal. Sim. E a vítima continuar ali. Existem outras coisas também que fazem a vítima continuar ali, que é também, por exemplo, o medo. Sim. A vergonha. Sim. A vergonha de e agora, como é que eu vou dizer às pessoas que o homem com quem eu estou, o homem que eu gosto, que eu amo, agride-me? Porque a primeira agressão é um choque. É tipo, bum, 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 e tu ficas, eu não acredito, ele fez isto. E não consegues, não, mas o que é que se passa aqui? Cria ali um descontrole mental e sem perceber o que é que se passa, o que é que não se passa, já estás vulnerável psicologicamente e tu ficas, mas o que é que se passa aqui? E depois, como eu disse há bocado, o agressor é manipulador. Exatamente. Eu não queria fazer isto, desculpa-me, perdoa-me, por favor, e vem com flores, e sabes que eu te amo, mas tu levaste-me a fazer isto. Exatamente. Então, faz com que a vítima culpe-se a ela mesma por causa da agressão neste caso, o opressor, o agressor, neste caso, fez, ok? Então tu ainda ficas a pensar duas vezes, será que eu fui culpado? Eu não devia ter feito isto. Será que eu não devia ter feito isto? Será que eu fiz alguma coisa que levou esta pessoa realmente a agredir-me, ok? E muitas vezes é isso que acontece, porque o agressor tem um comportamento controlador, gosta de saber cada passo que a vítima dá, normalmente tem um ciúme um pouco perturbador, só para não dizer muito, ok? Destrói a autoestima, mete-te em baixo, insulta, faz comentários baixos, mas relativamente paralelo a isso, cá fora, por vezes as pessoas veem-lhe como um gentleman, uma pessoa muito boa, porque ele é no final das contas, ele também é um psicopata, porque ele, cá para fora, é uma paz de alma. Ok? Ele não faz transparecer, normalmente, nem em todos os casos, muitas vezes ele não faz transparecer aquilo que ele é em casa,
cá para fora, ok? Acredita, ele põe um estigma na mulher que acredita que a mulher faz com que a mulher crê que ela tem que ser perfeita nos olhos dele, ok? Na perfeição dele, mediante aquilo que ele vê. E se ela não corresponde àquela perfeição que está na cabeça dele, aí é que começam as expectativas, aí é que começam as agressões, os nomes, ok? A destruição da autoestima, ok? Então, essas coisas realmente, muitas dessas coisas é que levam a vítima a ficar psicologicamente e a desenvolver esta noção, esta crise de Estocolmo relativamente ao seu agressor. Porque nós que estamos de fora, eu pessoalmente, que nunca passei por uma relação dessas, já saí com pessoas que infelizmente tentaram ter esse tipo de atitude para comigo, mas eu identifiquei os sinais muito cedo, ok? Então eu não caí de cabeça nessa relação. O que é que acontece? A partir do momento que eu estou a ver que o meu agressor está a dizer: ai, Nair, estás muito gorda, cuidado, se continuas a engordar tanto, as mulheres vão começar a roubar o teu marido, ninguém vai te querer, a tentar denegrir completamente a minha imagem. E eu já tive algumas experiências na vida e felizmente esse tipo de comentário não me afeta, ok? Ou não me afetou. Eu ficava assim, mas por que estás a dizer esse tipo de coisa? Não, só estou a brincar, só para tu cuidar mais de ti. Há certas maneiras de dizer certas coisas que não degride a autoestima e o amor próprio da mulher. Hoje em dia é muito difícil qualquer outra pessoa vir para mim e dizer: Nair, não estás bem assim. A partir do momento que eu me sinto bem comigo mesma, ninguém vai quebrar o meu amor próprio e a minha autoestima. Mas muitas vezes o que é que o agressor escolhe? Escolhe uma vítima que não é segura muitas vezes de si própria. E se ela já não é muito segura, com a agressão mental, verbal e emocional, ficará pior ainda, ok? Mariama, neste caso, as relações abusivas, tu achas que isto é apenas, como é que eu ia dizer, é algo da sociedade, é algo que se está a perpetuar dentro da nossa comunidade? Achas que o governo, neste caso falando do governo português, do que está a acontecer em Portugal principalmente, porque não vamos falar dos casos de Inglaterra porque aqui as leis são diferentes, achas que o governo português deveria ou deve tomar medidas neste momento para que esse tipo de crime seja punido, ok? Punido devidamente? Nair, como tu sabes, Sim. O governo português e as suas leis é Portugal a ser Portugal. Pois. Entretanto, em relação vamos falar agora da violência doméstica. Sim. Parece que Portugal, tudo o que é que tem a ver com violência, eles não levam em causa. Parece que Portugal, para eles, violência é algo normal. Exato. Mas também, se formos ver assim um bocado na história, sabemos pela história de Portugal, violência para eles é algo completamente normal. Sim. A forma como eles conquistaram as coisas sempre foi através de violência, abuso de poder, etc. Exato. E nesta situação, se o governo português, tanto para a violência doméstica e para qualquer tipo de violência, implementasse leis que fossem severas, talvez isso educasse os cidadãos portugueses e não só, no sentido de que, ok, existe esta punição para isto. Sim. Então, se calhar, aí as pessoas já iam ter um bocado mais de, como posso dizer, receio. Vou dar aqui um exemplo assim. Sim, sim. Imagina que, violência doméstica levas entre 10 a 15 anos de cadeia. Se calhar, a pessoa... É uma doença psicológica. Sim. Mas se houvesse mais acompanhamento, mais reinserção, mais atenção sobre este tipo de violência, poderia haver um bocado... Os números podiam diminuir a nível de violência doméstica. Sim. Mas quando existe uma sociedade que nada está implementado a nível de... vamos tentar abater a violência doméstica. Sim. Não existem leis, não existe nada. As leis só estão ali para enfeitar o Código Penal. Sim. Não acontece nada. O agressor não tem medo de nada, não há nada que ele tenha um receio do tipo, existe isso, se eu não seguir isso, pode-me acontecer isto. Exato. E como nós sabemos, eu vou repetir novamente, não vou me cansar nunca de repetir isto,
é Portugal a ser Portugal. Exato. A nível da violência, Sim. temos vários casos. Não só agora, não vou focar na violência doméstica neste sentido, sobre violência em Portugal, em que acaba em nada. Portugal necessita rever as suas leis. Portugal necessita, e agora não só falando das leis, uma educação que comece desde pequenino, em que aborde certos temas sobre a violência, racismo e não só, na escola, para que as crianças comecem a ser implementadas desde já, que este tipo de situação, é negativo, não se deve fazer. Exatamente. Não se deve fazer, porque as crianças também, falando dos casos da violência doméstica, imagina, temos um casal onde existe a violência doméstica, tem um filho ou uma filha. O que é que acontece? Se a filha vê estas situações e ela vai crescer a achar que é normal o seu companheiro agredi-la, e se o filho vê estas situações, vai crescer a achar que é normal agredir a sua companheira. Exatamente. Por isso é que eu digo, existem problemas que acontecem em casa, mas se tivermos um governo que de certa forma implementa certas coisas na escola, vai criar aquela dúvida na criança. Ok, o meu pai agride a minha mãe, mas na escola dizem que isto é incorreto. Exato. Já dá ali se calhar para jogar um bocadinho com a criança, no sentido de criar aquela dúvida, mas se não existe nada nas escolas, nada na sociedade que ajude nesta situação de implementar isto é incorreto, o que é que vai acontecer? Aquela criança vai continuar com aquela educação de casa, a achar que é normal. É normal. Exatamente. Como eu costumo sempre dizer aqui no meu programa, este programa é principalmente para abrir a mente dos nossos jovens, abrir a mente de quem quer aprender mais, e principalmente nós temos que começar a educar as nossas crianças de uma maneira diferente. Okay? As crianças são essencialmente o nosso futuro, e a partir do momento que nós não, se o problema é assim, enquanto nós temos um círculo, ok? Enquanto nós não mudarmos de atitude, nada irá mudar. Enquanto continuarmos a criar as crianças da mesma maneira e a fazer-lhes entender que os valores são estes, ok? Nada irá mudar. Nós temos que impor novos valores, temos que impor novas metas, tanto para os rapazes e para as raparigas, porque é igual, ok? Quando nós estamos a criar crianças, nós não temos que criar dois indivíduos diferentes. Da mesma maneira que nós estamos a criar um menino, nós temos que criar a menina, ok? Da mesma maneira que nós estamos a criar um menino para ser um líder, temos que criar a menina para ser um líder. Mas infelizmente nós criamos o rapaz para ser um líder, para ser o dono de casa, e a rapariga para ir lá para fora, procurar homens para casar e ter filhos, e essa supostamente que é o seu, como é que se diz? O seu objetivo de vida. Ok? Mas infelizmente hoje em dia já não é o objetivo de vida de todas as mulheres, já não é esse, ok? Então há certas coisas que têm que mudar na nossa sociedade para este tipo de problema, que é a violência doméstica, que ainda está muito viva e cada vez mais na sociedade, mudar, ok? No outro dia eu vi na SIC Notícias que a maioria das jovens hoje em dia, quando lhes apresentam os sinais de um agressor, elas pensam que isso numa relação é totalmente normal. Não. Ele faz Okay? isso porque ele gosta de mim. Exatamente. Ele controla porque ele controla-me porque tem ciúmes, porque gosta de mim. Ele às vezes pega mais forte porque eu também dou-lhe muita atitude. Sério, eu já falei com algumas miúdas, algumas teenagers, com algumas adolescentes. E isso deixa-me extremamente doente, deixa-me extremamente triste. Porque as mesmo miúdas hoje em dia, de 16, 15 anos, acham que esse tipo de atitude é totalmente normal, ok? Enquanto nós não começarmos a criar as crianças com uma mentalidade diferente e mostrar que este tipo de atitude não é correto, enquanto a sociedade não tomar uma medida séria relativamente a estes crimes, ok? Porque estes crimes acontecem diariamente. Há pouco tempo vimos em Portugal aquele pai que matou a filha, matou a sogra e depois matou-se, ok? E a mãe da criança já tinha ido à polícia semanas antes com fotografias da criança com nódulos negros. O que é que acontecia à criança cada vez que a criança ia para o pai? E hoje, infelizmente, a polícia não ouve a mulher, não ouve. Pensam, não, tu está a ser exagerada, está a ser dramática, está a ser super emocional. Portanto,
infelizmente, o sentimento da mulher é totalmente ignorado na sociedade e dão apenas valor à palavra do pai. Mas se eu estou a mostrar com provas que isto acontece à minha criança, ao meu filho, ou à minha filha, quando vai para o pai, por que é que medidas não foram tomadas? Este crime não está só nas costas deste agressor que simplesmente matou-se, a seguir matar a filha e a sogra, mas também devia estar nas costas da justiça portuguesa, ok? Porque a justiça portuguesa devia ser apontada como culpado relativamente aos homicídios que aconteceram, ok? Nós temos que mudar este tipo de narrativa. Enquanto este tipo de narrativa não mudar relativamente à mulher, há muita coisa que não vai mudar. Exatamente, há muita coisa que não vai mudar. Outra coisa, mais. Os sinais que nós, familiares, muitas vezes temos que verificar: afastamento da pessoa, mudanças de humor, falta de atenção, constrangimentos. Que nós quando conhecemos uma pessoa, nós conhecemos uma pessoa. E eu já passei por isso na minha família. Mas o que nós podemos fazer é tentar ajudar o mais que nós pudermos, aconselhar, dar apoio, ok? Dar apoio. Ok? E muitas vezes isso não acontece. Porque ela também não sai da relação porque ela não quer. Ela está a ser uma parva. Também ela não deixa aquele gajo também porque. Então é assim tão difícil de deixar um gajo que não trabalha, que não faz nada. Ela que está ali a trabalhar para ele, ainda por cima agride-lhe emocionalmente. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Temos que ser mais condescendentes com esse tipo de pessoas. Temos que falar mais e tentar ajudar. Ok? Não é apenas criticar uma coisa que nós não temos conhecimento. Procurem conhecer mais, procurem informar mais, procurem conversar mais com essa pessoa que vocês possivelmente pensem que está numa relação totalmente abusiva, tá bom? Porque criticando e tentando essa pessoa abaixo, isso é mais uma agressão familiar. É mais uma agressão que a pessoa que já está em baixo está a receber, ok? Pessoas, quem quiser ligar para a rádio e dar a sua opinião, pode ligar para a rádio. O número é o 074 055 42498, 074 055 42498, ok? E hoje nós também temos aqui 2 bilhetes para o concerto do Carlos Buriti, Gala de São Valentim, para o dia de hoje, ok? Temos um bilhete VIP e um bilhete normal, ok? Quem quiser participar terá que estar a ver o programa de hoje. E hoje eu estou atenta a todos os meus ouvintes, ok? Ok? Quem quiser, estiver interessado, terá que estar a ver o programa do princípio ao fim. E eu, no final do programa, irei fazer algumas perguntinhas para saber quem é que está atento, tá bom? Então, 2 bilhetes para a gala do Carlos Buriti, hoje, dia 16, vai ser em Edgeworth, Gala de São Valentim, tá bom? O Nandinho Semedo vai cantar, o Dry Balls também irá cantar, tá bom? Fiquem atentos ao programa de hoje, ao programa de hoje, e quem me responder a algumas perguntinhas no final do programa vai receber os bilhetes, tá bom? Os bilhetes e um CD do um rapper Palope Chico, ok? Os bilhetes mais o CD do Chico, ok? De oferta. Fiquem atentos ao programa de hoje, tá bom? E eu no final ia fazer algumas perguntinhas. Tá? Falamos sobre as precauções, soluções, afastamentos, submissão. Vamos falar sobre a submissão, Mariana. Submissão. Submissão da mulher. Eu não digo... Okay. Mas deve ser alguma chamada. Alguma chamada. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, estou a falar com... Estás a falar com Henrique Lussacama. Henrique Lussacama, muito boa tarde, como está? Estou bem, graças a Deus. Como está, Anaís? Estou muito bem, obrigada por participar do nosso programa de hoje. Espero que já tenha dado conta do assunto de hoje, é a violência doméstica, e penso que telefonou para dar a sua opinião relativamente a este assunto, Henrique.
Sim, de facto, eu estou aqui a assistir o programa, nas calmas e tal. Ótimo. E está aí duas grandes mulheres. Muito obrigada. Pela a grandeza de trazer esse tema, né? Portanto, isso é um fato que acontece na sociedade contemporânea Sim, e é um grande mal, na Sim. qual deve ser combatido a todos os níveis. sim, Portanto, vocês falaram muito bem, desenvolveram aí o tema, e eu também devo aqui acrescentar, dizer que não há violência doméstica, tanto de ambas as partes, mulher ou homem, porque nós quando falamos de violência doméstica, normalmente é os homens que agridem as mulheres, mas também aquelas mulheres que têm o favor de agressão física ou psicológica, mas na menor escala. exatamente. Em muito menor escala. Muito menor escala. Mas o mais importante não é caso a pessoa se vê nessa situação, notar os sinais, nunca guardar, sempre alertar os familiares, se possível a polícia, não é? Exatamente. Devemos mesmo combater essa situação. Isso acontece muito na nossa sociedade, tanto aqui como, né, nós somos africanos, em Angola, no caso eu sou angolano, Sim, isso acontece também muito em Angola, e sei que em Angola nesse momento tem muita gente também que está nesse programa, né? sim, Portanto, deve ser denunciado, ninguém tem que bater ninguém, não dá, não há conversa, whatever, mas não há violência, e nós temos notado, tanto aqui na Inglaterra, estatisticamente, como em Angola, sim, a violência doméstica está a subir de níveis, principalmente em Angola nos últimos tempos. sim. Nós aí vimos casos agora de mortes, né? O rádio é Exatamente. seguido de morte. E aqui na Inglaterra também acontece muito, às vezes não fala, ou há tempos num caso de um brasileiro que matou uma brasileira, uma parceira, acho que foi em janeiro, acho eu, yeah? E portanto, não é? Em termos de medidas de coerção, a Inglaterra às vezes funcionam, então a pessoa é sancionada, é dirigida para o tribunal, coisa assim do gênero. Nas outras partes da África, onde as coisas não funcionam como deve ser, ainda tem muita mulher a ser fragilizada por essa situação. Exatamente. Né? E aí vai o apelo, o vosso apelo, que as pessoas devem divulgar, as pessoas devem falar, as pessoas devem conversar. Né? Quando o diálogo não está a funcionar, a polícia tem que entrar no meio disso, os familiares têm que entrar para pedir a mulher ou o homem que estiver nessa situação, para que a mãe não seja tarde. Exatamente. Portanto, Exatamente. E essas são precauções todas que hoje em dia nós temos que ter cuidado e temos que tomar para que esse tipo de situação realmente não volte a acontecer. Henrique, sim? estava a dizer que está em Angola? Não estou em Angola, estou cá em Londres. Ok. Não, estava a dizer que em Angola estes casos têm estado a crescer bastante nos últimos tempos. Sim. E temos que nos lembrar que não é só a violência física, até a psicoviolência também, aquela chantagem Emocional, de mulher sim. com os filhos, de mulher de homem que tem dinheiro, que ameaça por causa dos bens, que às vezes chega a ser muito pior do que a violência física. Exatamente. Percebes? Isso leva a pessoa a delírio, leva a pessoa a ser psicologicamente louca. Entende? Leva a depressão, Então, leva a suicídio. Exato, suicídio, depressão, que é a doença que para mim, a depressão para mim, olha, o que já considero uma grande doença do século, que mata silenciosamente. Muito verdade. As pessoas arrem hoje e amanhã suicídio, morre. Há perguntas porquê, muitos porquês. Exatamente. Então, é preciso que as pessoas fiquem atentas a estes sinais. E vocês falaram muito bem, é preciso que as pessoas estejam atentas a estes sinais. Esse é o meu contributo para hoje. Muito obrigada, Henrique. Gostava de dizer que já tenho os bilhetes, não vou participar, já tenho os bilhetes. Ótimo, Vou ótimo. os nossos manos, não é? O Costa Carlos de Tiro, nós dou uma força ali ao João Ball, não é? E ao Nadine Smith, sim. Okay. E assim, temos que nos apoiar uns aos outros, é cultura nessa música, mas nesse caso é cultura mesmo. Temos que apoiá-lo, temos que gastar, porque afinal de contas são artistas e trabalham arduamente para tal. Exatamente. Nosso apoio. Exatamente. Henrique, muito obrigada pela sua contribuição. Continua a ver o programa e espero que goste, tá bom? Tá bom. Muito obrigada e continuação de um bom sábado. Bom sábado igualmente para vocês também. Obrigada. Tchau. Maíra, Cali só precisa do número. Pessoal, deixa-me só desligar aqui. Pessoal, quem quiser ligar para a rádio pode ligar através do WhatsApp. A única coisa que tem que fazer é
gravar o número da rádio, ir ao WhatsApp e, obviamente, procurar, né, rádio e telefonar através do WhatsApp, tá bom? O número do WhatsApp é o mesmo, 074 055 42498. Podem gravar o número no seu telefone e podem ligar para o número através do WhatsApp, tá bom? Está tudo aqui conectado, chamada normal ou chamada através do WhatsApp, o número será o mesmo. Falamos aqui com o Henrique há pouco. Henrique, muito obrigada pela sua contribuição, ok? Como disse há pouco, também tenho estes 2 bilhetes para quem estiver atento ao programa até ao final, tá bom? Escreva o meu número, por favor. Da rádio. Tá bom, para quem tiver atento aqui à rádio, ok. Deixa eu aqui fazer. Ok, 074 055 42498 para quem quiser ligar para a rádio. Já respondi aqui à Mariana Paldé. Pessoal, o tema de hoje, violência doméstica, infelizmente, um tema que ainda está bastante presente na nossa sociedade. Já falamos e provavelmente vamos voltar a repetir ao longo do programa quais são os sinais a identificar no agressor, ok? E quais são as precauções que a mulher deve tomar relativamente a isso também, ok? Eu acredito que ao nós vermos estes pequenos sinais no agressor, nós podemos fazer 2 coisas. Podemos avisar a pessoa, falar com a pessoa e ver se a pessoa muda de comportamento, mas se isso não acontecer, se esses pequenos sinais não desaparecerem, eu acho que devemos automaticamente sair dessa relação, porque infelizmente numa relação abusiva, numa relação violenta, as coisas só tendem a piorar, ok? A escalar para cada vez pior, tá bom? Infelizmente o agressor vai tentar pedir desculpas, vai tentar pôr a culpa na mulher, vai tentar dizer que vai mudar, mas se não há uma atitude verdadeira de mudar, palavras e apenas palavras não nos vão levar a lado nenhum, porque a atitude dele continuar a apenas ser agressiva, se as palavras dele forem apenas continuar a ser agressivas, nós não estamos a ir a lado nenhum, tá bom? Pessoal, então fiquem atentos a isso, porque peço desculpas, porque infelizmente eu não estou, peço imensas desculpas, não quero continuar a ver mulheres a morrerem, ok? Todos os meses, exatamente por causa desse tipo de agressão. Mariama. Não só elas morrerem pela agressão, mas também a destruírem o seu psicológico. Sim. A terem traumas sobre essa relação. É uma situação muito complicada, porque nem toda a gente percebe. Às vezes quando fala-se assim da violência doméstica ou quando alguém dá o seu testemunho, quem está de fora não consegue ter uma empatia pela história, pensa: ai não, mas como é que tu não conseguiste detectar isso? Como é que isso aconteceu? Eu acho que foi porque tu deixaste. Vamos ver isso como uma doença, porque é uma doença. Para ambos, tanto para ele ser o agressor e como para ela ser a vítima neste caso, ou ela ou ele, tanto faz. E vamos tentar apoiar um bocado mais, falar mais, se calhar se abraçarmos essa pessoa e trouxermos para o pé de nós e tentar fazê-la perceber que ela está doente e está numa relação tóxica, precisa sair dessa relação. Exato. E não criticar, porque essa crítica, muitas das vezes, a pessoa chega ao pé de nós e tem aquela força de conseguir dizer: olha, está-se a passar isto e aquilo comigo, e nós criticamos. O que é que acontece? A pessoa foge de nós, a pessoa vai continuar-se a agarrar aquilo que acha que é a única pessoa ou que gosta dela ou gosta dele, e fica um bocado dependente e continua a agravar-se dia após dia. Sim. Essa violência. Por isso, nós que estamos de fora, vamos tentar apoiar, vamos tentar ajudar. Exatamente. A única coisa que nós devemos tentar fazer é ajudar como podemos fazer. Exatamente. Eu infelizmente já, como eu disse antes, eu pessoalmente não passei por esse tipo de agressão, mas já vi pessoas no meu ambiente familiar a passarem por esse tipo de agressão.
Como a Mariama disse, e é muito verdade, nós nessa situação temos que tentar sempre apoiar essa pessoa da melhor maneira possível. Essa pessoa sempre vai tentar afastar-se de nós, porque essa é a única coisa que naquele momento ela é permitido para ela fazer, ok? Afastar-se dos amigos, afastar-se dos familiares, ok? Mas nós, como familiares, não queremos que as coisas se escalem para uma situação pior ainda. Acho que não, por mais que essa pessoa se afaste, acho que não nos devemos afastar também. Há que estar lá, a apoiar, preparada para qualquer tipo de contacto, qualquer tipo de ajuda. Nós estamos sempre preparados para receber essa pessoa de mãos abertas ou de braços abertos, porque se nós nos afastarmos tanto quanto essa pessoa se está a afastar, as coisas só tendem a piorar. A emoção e psicologicamente essa pessoa está totalmente transtornada, a autoestima está tão baixa, o seu valor foi totalmente retirado, que essa pessoa não consegue e não tem noção do quanto o agressor está dominante dela. Ok? Pensam que muitas vezes aquilo que o agressor faz é culpa delas, pensam que muitas vezes o agressor é que tem razão por causa da lavagem cerebral e da força que esse agressor exerce sobre a vítima, neste caso. Então, nós de fora, principalmente, se nós temos noção que isso está a acontecer, nós sabemos muitas vezes os sinais e vemos que uma amiga ou um familiar está nesse tipo de situação, nós temos que estar lá, temos que apoiar. E muitas vezes, se há sinais do tipo, tu viste a pessoa totalmente quando é psicológico, não há muitas provas que nós podemos apresentar, neste caso à polícia, mas se a pessoa corre atrás de ti, vai atrás de ti totalmente desfigurada, for parar ao hospital, há que denunciar esses casos à polícia, ok? Porque se nós não denunciarmos, não, ela não quer ir à polícia, não vamos denunciar, não. Tu denuncias. Se tu vês que aquilo está errado, se tu tens completamente noção que o que aconteceu não foi apenas uma queda, foi uma porrada, foi um espancamento, denuncia. Eu não sei exatamente como é que está o sistema de Portugal e o sistema dos outros países africanos palopes, mas independentemente do sistema, tentem sempre denunciar este tipo de atos, porque a pessoa, quando está neste tipo de relação, ela, por ela mesma, não consegue, neste caso, ir de contra as atitudes do agressor, entendem? Ela está tão lavada, podemos usar essa expressão, desculpem a gíria, tão lavada, está sob tal coerção emocional e física que é quase impossível a pessoa sair desse tipo de situação sem qualquer tipo de ajuda. Ok? Ajuda. Temos que ajudar os nossos, temos que ajudar o próximo. Não fechem os olhos, ok? Para problemas como estes, porque estas coisas estão a cada vez a acontecer mais frequentemente, ok? Aconselhem as vossas amigas, aconselhem as vossas irmãs, aconselhem as vossas filhas, ok? Primas e etc. Aconselhem, porque este tipo de situação está a sair do controle. Ok? Mariama, eu acho que tu já presenciaste algum tipo de violência no teu seio familiar, seja qual for a violência física, emocional ou verbal? No meu seio, ao meu redor. Sim, eu sei dizer. Ao meu redor, sim, já presenciei. E quando eu presenciava, eu tinha aquela noção. Eu ficava, uau, mas o que é que se passa aqui? Não, ela está lá porque ela quer. Tinha sempre aquele egoísmo. Sim. Aquele egoísmo, falta de percepção, falta de informação. Sim. E após anos e anos, de repente, como dizem, karma, eu vivi isso. E tinhas, e vendo-se, por exemplo, viste uma relação de fora. Estava de fora, estava sempre a criticar. E estavas sempre a criticar. E quando começaste a viver, não sei se vais querer partilhar com os nossos ouvintes. Sim, e posso partilhar. E quando começaste a viver esse tipo de relação, tu identificaste logo os sinais ou não? Não identifiquei, tanto que eu não interligava o que eu estava a viver com o que eu tinha presenciado. Exatamente. Não interligava. Eu, para mim,
Agora vou falar um bocado de mim, tipo, é algo pessoal. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é um assunto geral, estás a ver? Vais até onde tu Exatamente. achaste, exatamente. O que é que acontecia? Foi numa altura que eu estava assim um bocado vulnerável e então eu estava numa relação. Hoje em dia eu vejo aquela relação como abusiva. Eu naquela altura não. Eu pensava que a culpada de tudo que estava a acontecer era eu. Porque o agressor tinha... Essa pessoa tinha um poder sobre mim que eu não sabia controlar. A pessoa fazia-me acreditar que eu era feia. A pessoa fazia-me acreditar que ele estava comigo por favor. E eu, tipo, introduzia isso tudo em mim. Eu pensava, e não, se calhar eu é que tenho que mudar. Eu é que tenho que fazer algo diferente. E fui estando nessa relação durante 6 anos. Exato. Fui estando nessa relação. E depois, entretanto, o que é que veio a acontecer? A pessoa conseguiu dar a volta e meter-me em baixo e ela ficar por cima. Tanto que a pessoa até conseguiu me meter como agressora. Que tu é que és agressora. Meteu-me como agressora. Eu estou-me a rir agora da situação. Mas, é mesmo irónico, é só para... Eu agora a única coisa que eu posso fazer é me rir dessa situação e poder apoiar quem estiver ao meu redor ou passar a palavra a outras pessoas para que não tenham a mesma experiência que eu. E a pessoa conseguiu meter como agressora neste caso. Houve uma situação... Que já estavas farta? Já estava farta. E eu vou ser sincera, chegou uma altura que eu disse, se ele torna-me a meter a mão em cima, aconteça o que aconteceu, eu mato. Porque eu já estava... Saturada. Ai, estou-me a lixar. Cuidado. Eu já estava saturada. Para mim era já... não quero saber. Exato. Isso cria muito a revolta na mulher. Das duas, uma. Ou consegues com que a mulher seja vulnerável e ela faça algo contra ela mesma, ou então a mulher está farta e diz, se ele torna-me a meter a mão em cima, ele vai ver. Exatamente. O que é que aconteceu? Aconteceu que houve uma situação, eu reagi e ele correu para a polícia, foi apresentar a queixa contra mim e eu fui presa por violência doméstica. Sabes aqui em UK como é que as coisas funcionam? Exatamente. E entretanto, quando a polícia liga para ele, olha, nós já temos a fulana X, como é que é? Ele diz à polícia, não, eu não quero fazer nada. A polícia diz, desculpa, mas isto é um crime público. Exatamente. E mesmo que tu não queiras retirar a queixa, vamos ter que andar com isto para a frente. Nair, foi aquele filme todo, impressões digitais, ok. E de repente, quando eu me sento com a investigadora, ela vai fazer o inquérito, ela vira-se para mim, está aqui, ele disse isto, disse aquilo, disse acolá, e eu, ok, eu dei a minha versão. Sim. E ela vira-se para mim e diz, desliga o rádio. Sim. E diz, que marcas são essas na tua cara? E ele agrediu-me. Sim. E ela, a sério? Ela disse, ok, eu vou fazer os possíveis para que tu saias daqui o mais rápido possível, mas só que agora temos que andar, são coisas burocráticas, temos que andar com isto e não sei o quê. E entretanto, e ela vira-se para mim, mas não te preocupes, fulano X é um manipulador, ainda bem que isto aconteceu desta forma, que é para tu perceberes o que é que se passa, o que é que não se passa. Exato. Mas eu vou fazer os possíveis para que tu saias daqui. E entretanto, eu saí de lá, mas com uma outra visão sobre a violência doméstica. Exatamente. Eu aí senti o poder que ele tinha em manipular as coisas até me fazer com que eu fosse a agressora. Exato. E ele a vítima. Mas tudo graças a essa investigadora. Ela conseguiu detectar os sinais, porque eles fazem uma investigação para ver o que é verdade, o que é mentira. Ela conseguiu detectar tudo e ela disse, não temos nada contra ti, podes ir embora, não sei o quê. E pronto. Mas eu vivi a violência doméstica durante 4 anos. Não eram assim tanto agressões físicas, mas eram agressões psicológicas, que eram das piores que são as piores. Eu acho que as agressões psicológicas, sim, não vou tirar a gravidade das físicas, mas as psicológicas ficas com elas para sempre, de uma certa forma. Começas a acreditar, não, que eu já não acredito naquilo, mas já acreditei. Às vezes eu penso e digo, fogo, a sério, ele disse que eu sou isto, ele disse que eu era aquilo, ele disse que eu era acolá. E eu, fogo, a sério, e não, eu acreditaste. Acreditei, Nair, depois essa relação durou durante 6 anos, foram 6 anos a acreditar no que o agressor falava. Por isso é que eu digo, são fases e fases. Sim. Tipo, eu acho que a partir de 3 anos, porque foram 6 anos, a partir de 3 anos para a frente, ou seja, os outros 3 anos, eu acho que inicialmente o agressor faz com que
tu sintas-te confortável com ele. Dá-te uma zona de conforto e tu começas a amá-lo, a gostar dele. Pois. Depois, a próxima fase, o agressor, como posso dizer, começa-te a isolar. Isola-te dos teus amigos, isola-te dos teus familiares e, entretanto, tu só vês aquela pessoa à frente. Ele consegue-te manipular, tu não precisas disto, tu não precisas daquilo, tu não precisas de lá, tu só precisas de mim. A única coisa que tens que fazer sou eu. Tu só precisas de mim. Exato. Após isso, ele isola-te. Após essa isolação, o que é que ele começa a fazer? São as humilhações. De certa forma faz-te acreditar que está-te a fazer um favor em estar contigo. E depois são traições. Traições também é uma forma de violência doméstica. Sim. Porque quando és traída, ou traído neste caso, o que é que acontece? Ficas mal e depois ele chega ao pé de ti e diz: não, mas a culpa é tua, tu é que não fazes isto, não me dás atenção, não fazes acolá. E tu começas a, não, tenho que mudar, tenho que lhe dar atenção, tenho que fazer isto, tenho que fazer acolá. É tudo uma manipulação, é tudo Uma exigência de perfeição que não só o agressor, mas a própria sociedade Exatamente. põe em cima dos teus ombros. Põe em cima dos teus ombros. E isto acontece muito em mulheres que já estão vulneráveis, ou como assim posso dizer, e tu ficas, ok, tenho que mudar. E aquele teu tem que mudar, adaptas-te ao controle dele. Sim. Metes-te vais ser a perfeição para ele, mas a perfeição para ele, para ti, torna-se agressão. Sim. Tu ficas super vulnerável, ele faz o que ele quer, o que ele não quer contigo, e aí tu vais aceitando. Eu fui aceitando, e o momento que eu disse chega, foi quando essa agressão a de que eu falei-te agora, que em que eu tornei-me a agressora. Passas da agredida, da vítima à agressora. Quando decides finalmente dar o basta naquela pessoa. Foi quando eu decidi que já não dava mais, foi quando eu estava grávida. Isso aconteceu quando eu estava grávida e, entretanto, eu aí parei, pensei, e mesmo lá na polícia, nesse dia apanhei um turno em que só estavam mulheres, polícias mulheres, e a mesma investigadora. E quando a senhora veio ter comigo, eu agora estou a rir desta situação, pronto. Quando a mulher veio ter comigo na cela e disse: olha, Maria Majala, podes ir embora, nós não temos nada contra ti. Nair, eu agora estou a rir desta situação. Não, mas é irónico. É irónico, sim. E então eu saí, sentei-me assim saí da cela, sentei-me ali na recepção, estavam lá as polícias todas. Nair, eu comecei a chorar. Eu chorei. Eu só disse: mas porquê que ele fez isto comigo? E elas viram-se para mim, uma delas vira-se para mim: eu passei por isso. Agora tens que ser forte e não admitir que o teu filho ache isso normal. Exatamente. Eu naquele momento, eu parei, eu pensei, eu disse: ok, tenho que arranjar força psicológica, que é para eu poder não passar isto ao meu filho. Exato. E uma coisa que eu fiz, durante muito tempo, que eu acho que o agressor tomou vantagem sobre mim, foi, eu não contava nada à minha família. Eu, tinha vergonha, eu não contava à minha família, porque se eu contasse isso à minha família há mais tempo, ia ser o boom. É uma vergonha. Exatamente. Nós ficamos envergonhadas. Exatamente. Ia ser o boom. E eu escondia isso da minha família, mas naquele momento eu disse: já chega, eu não consigo com isto sozinha. Eu estava a ficar maluca e eu disse: das duas uma, ou eu mato alguém ou alguém mata-me. Exato. Eu já estava mesmo cheia. No teu ponto de exaustão. Já estava, e chegou um ponto, e depois, entretanto, eu, a partir daí, cortei isso tudo, afastei-me, fiquei no meu canto, não quero saber de mais nada, não me interessa. A única cena que me interessa é única e simplesmente o meu filho. Eu não vou deixar que o meu filho ache que isso é normal. Sim. Que o meu filho seja o próximo predador da sociedade, como diz o Dr. Homer Johnson. Sim. Eu não vou admitir que o meu filho seja o próximo predador na sociedade. Eu não quero que o meu filho ache que é normal bater numa mulher. Eu não quero isso. Então eu aí decidi: não, chega. Sim. Chega. Mas após isso, como já não havia esse controlo a nível emocional e físico, peço desculpa, não havia esse controle físico, porque eu já estava-me a afastar um bocado dessa situação. Exato. O que é que começou?
o controle emocional, a tentar o controle emocional, mas já não Já não já não afetava. Tipo, o agressor consegue ser tão manipulador, tão manipulador, já pôs em causa o meu cabelo, Nair. Agora eu vou explicar como é que... Só para tu veres como é que essas pessoas conseguem ser doentes. Exatamente. O meu cabelo no sentido de que o agressor tentou-me manipular e eu disse, epá, por favor, vá, com licença. E ele vira-se para mim, tu devias, porque para ele, eu sou Rastafari, mas eu não sou Rastafari. Anyway. Tu sabes que Rastafari é tudo paz e amor. Exatamente. Tu devias honrar o que tu tens na tua cabeça. E eu, estás a falar